Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Bahia 2-1. Palmeiras mostrando aí que é o time da virada. Os gols do Verdão marcados pelo Rafael Veiga aos 40 minutos do primeiro tempo. Um golaço de falta. E o segundo gol marcado pelo Flaco Lopes aí já aos 44 minutos do segundo tempo. Uma pancada de cabeça. O Lúcio Rodrigues descontou para o Bahia. Com essa vitória o Palmeiras chega aos 67 pontos na competição, nesse momento com um a menos que o Botafogo, que é o líder, mas o Botafogo ainda joga daqui a pouco contra o Atlético Mineiro. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Como é largo, minha gente, o técnico do Palmeiras, o Abel. O Bahia jogou melhor do que o Palmeiras, esteve muito próximo de ganhar o jogo, mas ao final do primeiro tempo surgiu uma falta, o Veiga botou para dentro e o Palmeiras empatou o jogo porque perdia por 1-0. Veio o segundo tempo, o Bahia teve as melhores oportunidades, esteve muito perto da marcação do gol, esteve muito perto da marcação do gol e da vitória, quando foi surpreendido, quase que ao final da partida. Por isso que eu digo, é muito largo o Abel, técnico do Palmeiras. Uma bola alçada, uma cabeçada violenta e bem endereçada do Flaco e 2-1 para o Palmeiras, que venceu. A briga do Palmeiras para conquistar este campeonato brasileiro é feroz. É um time que corre atrás com muito apetite. Eu acho que tem que se ter o máximo de cuidado com essa caminhada do Palmeiras neste afunilamento do Campeonato Brasileiro. É por aí, minha gente. Talvez esteja passando um dos melhores momentos dele no Palmeiras, assim, a gente tá vendo 8 gols nos últimos 9 jogos, o gol de falta de hoje é um absurdo, a gente não vê mais gol assim, Bira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Veiga hoje e o Veiga nessa arrancada para o Palmeiras tentar mais um título. Mas aí também eu vejo o mérito do Abel. É uma coisa, aqui no Brasil, às vezes, se tem medo de, às vezes, tirar jogador ou mexer com um jogador que são considerados já jogadores já muito grandes, já muito ídolos, daí você não mexe tanto. E o Abel tem essa inquietação, né? Essa inquietação que você estava até falando, que todo ano parece um momento na temporada que o Palmeiras meio que se perde um pouco, o Abel vai mexendo, e o time se reencontra. No ano passado, demorou um pouquinho. Esse reencontro vem logo depois da eliminação na Libertadores. Talvez tenha custado a Libertadores, né? Mas veio a tempo do brasileiro. Veio a tempo para o título brasileiro, mas veio tarde demais para a Libertadores. Porque também foi aquele momento em que o time se desencaixou um pouco. E o Abel tem isso, e ele vai mexendo, e nesse caso, quando vê que algum jogador não está bem, ele percebe que de repente tem que mexer, às vezes tira esse jogador. E recoloca quando está bem também. Você não tem que ter pudor. Se você tem um elenco que permite você fazer isso, e aí ajuda, você ter o Maurício como opção, é um jogador que chegou neste ano, você tem ele como opção para colocar, e daí você pode dar uma tirada do Veiga por um tempo, até ele se... às vezes é questão física, técnica, às vezes tem uma questão até pessoal, uma questão ali que às vezes a gente nem sabe direito o que está acontecendo, fez com que o futebol desse uma murchada, e você espera esse futebol retomar. E às vezes você está mexendo em outras coisas no time, que depois quando você terminou de mexer, você recoloca aquele jogador, o time já está diferente e ele já consegue render melhor. Isso também acontece. Eu vejo o Rafael Veiga entrando no Palmeiras com um contexto um pouco diferente do que estava no Rafael Veiga, no Palmeiras do Rafael Veiga quando ele sai. E até agora, assim, a gente vê uma posição diferente, né? Porque ele tá jogando só atrás dele, só o Aníbal Moreno no meio campo, né? Com o Felipe. Pouquinho mais recuado. Um pouquinho mais recuado, né? Porque com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o Dudu, o Veiga é um 8 praticamente, né? Ele vai ajudar na construção desde lá de trás, o Richard Rios estava suspenso, e vai tentar chegar um pouco mais na frente. A desvantagem disso é que ele está mais longe do gol, com bola rolando, mas a vantagem disso é que a hora que ele recebe a bola numa área menos pressionada do campo, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo para olhar. E ele vem sendo um cara muito decisivo. E em jogos como hoje, isso se torna ainda mais relevante, porque, embora a gente olhe para o Palmeiras do Abel
e essa era do Palmeiras do Abel, ela vai ser muito tratada como uma era que colocou o coletivo acima do individual sempre, mas nessa temporada, na reta final da última, quando o Bira citou, tinha a figura do Endrick, e nesta temporada o Palmeiras é dependente do jogo do Estevão. Então o Palmeiras sem o Estevão, ele cai muito, ele perde muito um potencial criativo, não só do drible, mas o próprio potencial criativo da equipe. O Palmeiras acontece menos sem o Estevão, mesmo sendo um time tão coletivo. E em jogos assim, se tem um cara com potencial de definir o jogo em uma bola, como o Veiga fez, né, empatar o jogo na circunstância, é muito grande, né? E ele, mais uma vez, foi muito bem. Eu vou seguir aqui, mas você sabe que às vezes eu trago umas discussões bestas do futebol. Quando você falou o Veiga tá mais como um 8, eu adoro isso, porque quando a gente fala, onde está um 9, que hoje muitas vezes não é o 9, não é o 7. É o 75, o 44. É isso. Aí você continua o seu comentário e eu fiquei pensando, será que algum dia chegaremos à extinção dessa definição pelas novas gerações? Eu sabe por que eu acho que não? Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Porque quem... É isso. Não que o Rafael Veiga vai manter essa média, mas isso. assim... Mas é curioso, porque 10 jogos, 8 gols, estamos falando de uma amostragem que não é gigante, mas também não é pequenininha, né? E a gente está falando de reta final de temporada. É isso. Não é a média do Campeonato Paulista. É no momento, né? Da arrancada para um título. Exato. Isso aí faz o time ganhar campeonato. Quero te ouvir um pouco desse valor aí do período, né? Você gosta muito dos esportes americanos, que usam esse termo de dinastia. A gente está vendo a dinastia Palmeiras. A figura Veiga, que é um cara mais discreto, fala muito bem, dá ótimas entrevistas, mas é mais discreto. A gente sabe que muitas vezes um jogador com esse perfil é menos valorizado do que uns mais mediáticos, aqueles que a torcida fica louca. Mas me parece uma figura muito central em todas essas fases do Palmeiras. Eu até acho que o Veiga é capaz de ficar na cabeça do palmeirense como, entre jogadores, o jogador que é a imagem do Palmeiras Abel. Quando você pensa a era Abel do Palmeiras, pensa num jogador, a gente vai pensar no Veiga. Porque é um jogador que cresceu muito com o Abel, apareceu muito de forma decisiva. Eu não vou dizer que ele é um jogador que simboliza mais o Palmeiras dos últimos 10 anos, essa era pós-Paulo Nobre, a partir do Paulo Nobre, era Crefisa, porque daí o Dudu foi muito grande. O Dudu foi muito grande. Isso. Só que o Dudu, ele também foi muito grande na época do Cuca e do Filipão, por exemplo. Menos na era Abel. E menos na era Abel. Inclusive até o Abel com o Dudu nem tem não parece a relação das mais. Uma sinergia tão grande ali em relação a como um ou outro pode se portar em campo, né? E o Rafael Veiga ficou muito como esse símbolo. Até porque é um cara que não só é grande jogador, conduziu o Palmeiras a várias conquistas, é um jogador que aparece em jogo grande. Né? Aparece muito em jogo grande. É o cobrador de pênalti, então ele sempre guardou muito gol, porque quando tem um pênalti ele está lá guardando, um pênalti decisivo está lá guardando. Fez muito gol em clássico, fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo. Fala-se muito do gol do Daverson, o segundo, mas o primeiro foi dele, o primeiro gol daquele jogo. Jogada maravilhosa. Jogada maravilhosa, toda desenhada pelo Abel. Né? Então, o Veiga, acho que ele vai ficar, ou já ficou como símbolo dessa era Abel entre os jogadores do Palmeiras. Claro, o símbolo maior é o Abel, mas entre os jogadores que estão em campo, acho que o Palmeiras vai imediatamente, o Palmeiras vai pensar no Rafael Veiga. Quando a gente lembrar desse time, a gente olha para o time do Palmeiras, dessa era Abel, e a gente vai apontar quais dos jogadores desse time brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos, o Veiga está lá. O Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os dois que... O Dudu, eu coloco o Dudu da era anterior, tá? Então, da era Abel, o Veiga e o Gustavo Gomes, para mim, são os caras que brigam para entrar no Palmeiras de todos os tempos. Se vão entrar ou não, aí é uma questão subjetiva. Mas acho que isso denota um pouco o tamanho que os dois têm na história do Palmeiras. Essa é uma discussão boa para a gente fazer no momento no touch. E tal qual o papo do Ramon ontem, não leva ninguém a lugar nenhum. É isso. Mas é a discussão. É que o problema do Dudu, coitado, ele tem a camisa 7 do Palmeiras. É pesada a concorrência, exatamente. Né? É isso. Vamos fazer o seguinte, a gente está na expectativa, o Palmeiras venceu de virada 2-1 o Bahia, a expectativa das entrevistas, já mais informações direto do estádio, mas agora a gente vai falar do Bahia. A gente tem números para colocar na tela sobre esse momento do Bahia. Uma fase contínua, retrospecto do Bahia nos últimos 6 jogos. Isso é impressionante. É um aproveitamento de 5,6%, 0 vitória, 1 empate, 5 derrotas, tomou uma virada. É o que a gente falou, jogou maravilhosamente bem hoje? Não. Mas se fosse por pontos, como disse o Bira no box, no meu card aqui, round por round, teria ganhado o Bahia, porque tomou nocaute no último assalto. Exatamente. Estava ali na hora de segurar a luta e a gente viu o Bahia nesse momento, o 8º. Tudo que a gente falou do Rafael Veiga aparecer numa hora decisiva, o Bahia tá perdendo fôlego
num momento muito importante, né? Onde, por exemplo, falando de tabela, um concorrente direto do Bahia subiu no Corinthians, subiu né? do foguete e foi embora. Diferença de 2 pontos. O Corinthians vem de 5 vitórias seguidas e o Bahia não vence há 7 jogos. 7 jogos, né? Sem vencer. Então, assim, isso muda a perspectiva de campeonato. Assim, dentro da sequência negativa do Bahia, o jogo de hoje, se não foi o melhor, foi um dos melhores. O Bahia não fez um jogo ruim. E eu acho que isso passa pelas mudanças que o Rogério fez, né? O Rogério, não sei se teimou é a palavra, mas ele custou muito a mudar a estrutura da equipe. E o Bahia, assim, colheu os frutos. O Bahia chegou onde chegou no campeonato, fez o melhor primeiro turno da sua história, porque o Bahia jogou da maneira que jogou. Com 4 meio-campistas, um time muito técnico, com muita posse de bola, consequentemente menos pegada, não dá para ter tudo, mas era por isso. Com o passar do tempo, esse modelo foi perdendo força, os adversários foram tomando conhecimento do Bahia, fisicamente o time também caiu, o Rogério chegou a falar, acho que foi no jogo contra o Vasco, que o time não competiu, que meteu o pau no time, e foi uma tremenda discussão sobre isso, e ele foi cobrado para mudar, ele começou a mudar, colocou o Lúcio, colocou o Ademir, agora ele mudou de vez, assim, porque assim, hoje o Cauli ficou no banco, ele tinha os 4 meio-campistas, né, o Caio, o Jean Lucas, o Cauli e o Ribeiro para escalar, e ele optou por deixar o Jean Lucas do banco, para ter ainda assim o meio-campo de qualidade de passe, com o Caio, com o Jean Lucas e com o Everton Ribeiro, mas para ter um ataque de velocidade, porque o Bahia era um time que não tinha velocidade pelos lados, o Bahia corria pouco para acionar no jogo um pouco mais direto. Então, com o Ademir, com o Lúcio Rodrigues, que fez o gol, e com o Tassiano nessa movimentação, o Bahia ficou mais perigoso no ataque. O time respondeu bem. Não foi o suficiente para ganhar, mas poderia ter sido. Então, assim, dentro da fase que o Bahia vive, o jogo de hoje, acho que ele traz mais coisas boas do que coisas ruins. Mas isso não basta. O Bahia tem que reagir no campeonato, porque, assim, diante do que o Bahia construiu até aqui, se ele não levar uma vaga para a Libertadores, sim, vai gerar um sentimento de frustração no seu torcedor. Já quero te ouvir, Bira, rapidinho. Chegou o Abel. Vamos ouvir o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, virada contra o Bahia 2-1, e claro, a gente vai seguir falando do Bahia. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Bahia, 2-1 fora de casa, vitória muito importante, mantém o Palmeiras na briga pelo título e agora apenas 1 ponto do líder Botafogo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.